Olá pessoal, eu sou Ana Cristina, professora de Educação Física e mestranda do programa Mestrado Profissional ProF do Polo de Muzambinho. Irei apresentar para vocês o meu mapa conceitual referente à disciplina Problemáticas da Educação Física, que foi solicitado como avaliação nacional do programa. Durante esse período, tivemos a oportunidade de discutir 6 problemáticas relacionadas à educação física escolar que afetam diretamente o cotidiano dos profissionais em sua prática. Essas discussões foram extremamente enriquecedoras, pois nos permitiram refletir não apenas sobre os desafios da área, mas também sobre as possibilidades de transformação. Na primeira semana foi discutido as formas de atuação docente, com base no capítulo 7 do livro de Gonzalez, intitulado de Educação Física entre o rola-bola e a renovação pedagógica, em que podemos refletir sobre o papel do professor na educação física escolar e a forma como age em suas aulas. De acordo com Gonzalez, as práticas podem ser vistas de 3 tipos: as práticas tradicionais, as práticas conhecidas como abandono docente e as práticas renovadoras. As práticas tradicionais deram início na década de 70 e predominou até meados de 90, também conhecida como práticas esportivistas, pois tinha como característica principal uma educação física voltada para as práticas esportivas, em que seu objetivo na aula era a busca pela aptidão física e o princípio do rendimento, o sucesso no esporte e a comparação dos rendimentos. Nessa perspectiva, os professores buscavam selecionar os alunos mais habilidosos para representar a sua escola nos campeonatos. Já as práticas docentes, conhecidas como abandono docente ou desinvestimento pedagógico, se materializa na forma da aula mais conhecida como rola-bola, que tem como característica principal a falta de intervenção do professor durante a sua aula, deixando os alunos livres para escolher as atividades que querem realizar. Durante esse momento, os alunos que não querem participar poderiam ficar conversando. Os mais habilidosos lideram o grupo e organizam e selecionam quem vai jogar ou não. E os menos habilidosos acabam ficando fora do jogo, pois são excluídos. Na terceira prática citada se encontram as práticas renovadoras, que deu início na década de 90, com o surgimento de diversos debates da área que almejava a ruptura das práticas tradicionais, em busca de novas propostas de ensino para a educação física, tentando aproximá-la dos reais objetivos da escola. Essas propostas foram incorporadas nos cursos de educação, de graduação, de pós-graduação e também em documentos oficiais, com os objetivos de abolir as práticas tradicionais e buscar reinventar um novo espaço da educação física na escola, fazendo com que tenha um caráter de disciplina que seja responsável por um conhecimento específico e que fosse comprometida com as necessidades das novas gerações. Esse projeto ainda não existe enquanto prática hegemônica. O que se percebe é que os docentes se encontram entre uma prática que não acreditam mais ser a correta e outra que ainda possui dificuldades de pensar e desenvolver. Ou seja, segundo Gonzalez, entre o não mais e o ainda não. Na segunda semana foi discutida a relação da teoria e a prática na educação física, com uma reflexão do capítulo 2, intitulado de As relações entre o ensinar e o fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, de Soraya Cristina Darido. Durante a história da educação física, as aulas sempre priorizou o saber fazer nas práticas corporais, reduzindo o conhecimento somente sobre o saber fazer, desconsiderando a variedade de vivências corporais disponíveis e priorizando uma ou outra disciplina. Algumas pesquisas relatam que houve uma falta de tradição da área no encaminhamento dos conteúdos pelos professores na dimensão conceitual. Essa discussão
sobre tratar a educação física na dimensão conceitual ainda é bastante recente e encontra bastante resistência quanto à aceitação dos alunos e à comunidade escolar. A escola acredita que a educação física deve ser uma aula divertida, resumida ao saber, fazer e não compreende o sentido e significado dos temas da área que a área ocupa. Na perspectiva tradicional, não trabalha na educação física o ensino dos conceitos sobre as práticas corporais, somente a sua vivência. Por isso que a educação física, na legislação 5692 de 1971, ocupa-se do rol das atividades no currículo. A partir da década de 90, muitas críticas surgiram às práticas tradicionais, quanto às suas práticas em busca da aptidão física e esportiva que ocorria na educação física escolar. Foi então que o movimento, conhecido como Movimento Renovador, impulsionou várias mudanças na área da educação física. Outra iniciativa realizada pelo Movimento Renovador foi a busca de transformação da educação física em um componente curricular, tirando a educação física da categoria de atividade, onde era vista somente como aula desportiva e recreativa, e elevando a uma disciplina responsável por um conhecimento específico, inclusive conceitual. Nesse momento, houve a necessidade de reinventar um novo espaço nas escolas para essa disciplina que agora é tratada como uma disciplina escolar, com o objetivo de transmitir os saberes da cultura corporal de movimento e não somente os saberes das experiências corporais, tratadas através dos esportes, das danças, ginásticas, as lutas e as práticas corporais de aventura, buscando através de uma ação pedagógica em que o aluno saiba o porquê realiza este ou aquele movimento, seus conceitos e consiga fazer uma relação para utilizá-la no seu dia a dia, dentro e fora da escola, devendo aprender os benefícios dessa prática, o porquê se pratica tais manifestações da cultura corporal de movimento no dia de hoje, quais as relações dessas atividades com as produções da mídia televisiva, impressa, entre outras. Dessa forma, mais que exclusivamente ensinar a fazer, o objetivo da educação física na escola é que os alunos obtenham contextualização dessas informações, como também aprendam a ser e se relacionar com os colegas numa perspectiva cidadã. O aprender e o ensinar sobre as práticas da cultura corporal de movimento significa expandir o conhecimento sobre esses temas a partir de diferentes eixos, tornando o processo de aprendizagem mais significativo e diversificado para os alunos. No entanto, houve alguns casos de erro de interpretação dessas novas propostas, em que o entendimento da prática pedagógica tivesse supremacia da teoria sobre a prática. Assim, algumas instituições exigia que tivesse uma aula teórica e outra prática. Outro grande problema ocasionado pela má compreensão da legislação foi que os professores trabalhavam em uma sala, um determinado tema, e na prática abordava novamente os esportes mais tradicionais, numa perspectiva exclusivamente procedimental. Mas o autor deixa claro que o professor deve oportunizar o conhecimento que permita aos alunos o fazer e o saber sobre as práticas corporais de maneira indissociáveis, para que possa refletir sobre o seu corpo enquanto integrante de uma sociedade. Na terceira semana, discutimos o tema Os aspectos legais da educação física escolar, com base no capítulo 1, intitulado de Os componentes curriculares da educação física básica, aspectos legais, do livro de Fernanda Moreto e Soraya Darido. Em 1991, foi promulgada a primeira Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, LDB, e no artigo 22 da Lei 4024/1961,
traz uma determinação importante: a obrigatoriedade da prática da educação física nos cursos primários e médio para alunos com até 18 anos de idade. Já em 1971, o Brasil passou por uma importante reforma educacional que alterou significativamente a estrutura do ensino, adotando as denominações de primeiro e segundo grau. Essas mudanças refletiu também na área da educação física, cuja prática passou a ser obrigatória em todos os níveis de ensino, sem restrição de idade. Apenas alguns grupos específicos ficaram isentos da obrigatoriedade, como os estudantes que trabalhavam mais de 6 horas por dia e frequentavam as aulas à noite, pessoas com mais de 30 anos de idade e aqueles que estavam prestando serviços militar e indivíduos com incapacidades físicas. Esse período histórico foi marcado por uma forte crise econômica e a educação física passou a ser vista como um instrumento estratégico do governo, com a intenção de utilizar a disciplina para contribuir com a formação de uma força de trabalho mais saudável, forte e produtiva. Em 1996, foi promulgada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB 9394/96, que revogou os decretos anteriores e trouxe mudanças significativas para a educação do Brasil, incluindo a educação física. A partir dessa nova legislação, a educação física passa a ser obrigatória em todos os níveis da educação básica, mas com algumas exceções importantes. Nos cursos noturnos e no ensino superior, ela se tornou facultativa, ficando as instituições com a opção de oferecer ou não essa disciplina. Outro ponto relevante que ocorreu é que a responsabilidade de definir as diretrizes para o ensino da educação física passou a ser compartilhada entre o Conselho Nacional de Educação, os conselhos estaduais e o sistema de ensino, e também as próprias escolas. Essas alterações deu mais autonomia às instituições para adaptar o ensino da educação física às suas realidades locais e às necessidades dos estudantes. Essa alteração na Lei 93/94 de 1996 não trouxe as mudanças esperadas pelos profissionais da área, pois na redação do artigo não garante a presença dos alunos em todos os períodos da educação básica e não especifica a exigência da formação para ministrar as aulas de educação física. Com isso, principalmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, as aulas acabam podendo ser ministradas por professores com formação em magistério ou pedagogia, e muitos desses professores, por se sentirem despreparados para ensinar a disciplina, se sentiam desmotivados para a prática. Em 2003, houve uma nova alteração da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, LDB, mais especificamente no inciso 3 do artigo 26, e que está em vigor até os dias de hoje. Essa mudança trouxe novas especificações sobre a educação física, passando a facultatividade a todos os alunos que enquadrassem nas seguintes situações: que cumpre jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, os maiores de 30 anos, que estivesse prestando serviço militar ou que esteja em situação similar, onde seja obrigada à prática da atividade física, os amparados pela Lei 10.041, de 21 de outubro de 1969, e os que têm a prole. Para os pesquisadores da área, essas mudanças representam um verdadeiro retrocesso de mais de 30 anos. Eles entendem que os critérios usados para justificar a facultatividade da disciplina foram baseados numa visão puramente biológica, como se a educação física fosse só prática, só corpo e movimento e que provocasse muito cansaço. Essa visão antiga acaba por desconsiderar todos os avanços conquistados nas últimas décadas em termos de currículo, inclusão e reconhecimento da nossa importância na formação dos estudantes. Com essa redação fica a dúvida se o aluno amparado pela lei de facultatividade fica dispensado de frequentar a aula de educação física ou somente de participar das atividades práticas. Já temos claro que a educação física deve ser permeada por conhecimentos, onde haja discussões e reflexões que problematizem as práticas corporais de movimento, possibilitando ao aluno ressignificar novas práticas e o entendimento sobre elas. Portanto,
a impossibilidade de participar das atividades práticas não justifica sua ausência nas aulas. Na quarta semana, discutimos um tema bastante relevante para a realidade escolar: a indisciplina e o afastamento dos alunos nas aulas de educação física, escrito por Soraya Cristina Darido, Fernando Jaime Gonzalez e Gui Giciene. Podemos destacar algumas razões que contribuem para o afastamento dos alunos nas aulas de educação física, como os aspectos legais, os quais dão amparo legal a uma parcela de estudantes que se enquadram em determinados critérios para se ausentar das aulas. Outro aspecto é a organização da escola, na sua distribuição das aulas, em que algumas instituições as aulas são realizadas no contraturno, dificultando a presença dos alunos por morarem longe ou por estarem em horário de trabalho. O afastamento dos alunos ocorre também por falta de interesse gerado pela repetição das atividades durante toda a educação básica, até mesmo por ter que realizar uma prática puramente voltada para o aprimoramento dos gestos técnicos e utilizando sempre as mesmas modalidades esportivas, conhecida como quarteto fantástico: futebol, vôlei, handebol e o basquete. Essas práticas também acabam gerando o insucesso e a exclusão de muitos alunos que não conseguem realizar os movimentos propostos com tanta exigência da técnica e acabam por expor as suas dificuldades perante o grupo, provocando certo constrangimento e o afastamento do aluno. As práticas que dão ênfase aos vencedores, como por exemplo, de premiar os vencedores, também acabam reforçando as posições dos mais aptos e excluindo os menos habilidosos. Quando falamos sobre indisciplina nas aulas de educação física, é quase um consenso entre nós, profissionais da área, que muitas vezes essa questão está ligada à forma como o conteúdo é abordado. A repetição de práticas tradicionais sem variedade ou conexão com o interesse dos alunos pode gerar desmotivação, o que, consequentemente, já irá gerar um comportamento de indisciplina. Por isso, é imprescindível repensarmos o currículo e dar ao aluno sentido naquilo que vivencia. Assim, tornar a aula mais atrativa, o comportamento melhora naturalmente. A educação física precisa ser um espaço de inclusão, de experiências múltiplas e de desenvolvimento integral, não apenas físico, mas social, cultural, emocional também. Na quinta semana, tratamos do tema dificuldades relacionadas ao esporte, que foi discutido no capítulo 6, intitulado de Inquietações no Tratamento do Esporte na Educação Física Escolar, de André Luiz Rutieri Barroso. De acordo com a história, a educação física foi influenciada primeiramente pelas instituições militares e posteriormente pelas instituições esportivas. Assim, as aulas de educação física, a partir de 1950, teve como seu principal conteúdo o esporte, o que tornando a palavra educação física sinônimo de esporte. Nesse período, o esporte trabalhado na escola tinha como característica a repetição de movimento, a busca pela aptidão, o rendimento e da técnica perfeita. O professor era conhecido como treinador e o aluno como atleta. O esporte é um conteúdo mais polêmico da educação física, pois os alunos têm como referência e apreciam pela TV o esporte de rendimento. O esporte, com suas características oficiais, segundo Bill Benoit, ele não é educativo por si só. Este autor afirma que é necessário que haja mudanças no seu tratamento para que ele possa ocupar os espaços escolares. Assim, nós, professores, devemos fazer a mediação para que o aluno compreenda que o esporte que ele assiste, o esporte de rendimento e o esporte que ele vivencia na escola educacional é o mesmo em relação ao conhecimento, porém deve ser tratado corporalmente de maneira diferente. A prática do esporte deve ser oportunizada a todos por meio de um conteúdo programático, diversificado e sistematizado, de forma que o aluno seja o centro do processo de ensino-aprendizagem e não o conteúdo, que o aluno participe da elaboração, da reformulação das regras, da organização das práticas esportivas para que o seu ensino não tenha um fim em si mesmo.
Devemos trabalhar o conteúdo esporte, seus fundamentos, o jogo propriamente dito, seu enraizamento social e histórico, passando pela sua significação cultural enquanto fenômeno de massa, sendo tematizada de forma ampla e lúdica. Na sexta semana, tratamos da questão do gênero, que foi discutido no capítulo 8, intitulado de Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, do livro de Osmar Moreira de Souza Júnior, e no artigo Masculinidades da Educação Física Escolar, um estudo sobre os processos de inclusão e exclusão. Referente a este tema, podemos observar que a educação física é uma das disciplinas mais marcadas por estereótipos e as desigualdades de gênero. Isso devido historicamente às práticas de esportes, jogos e brincadeiras serem separadas basicamente por sexo. Algumas atividades, como futebol, basquete, eram destinadas apenas aos meninos e as danças eram destinadas às meninas. Essa segregação foi gerada de acordo com as noções culturais da época, que acreditava que as práticas esportivas, por exigir esforço e ter que enfrentar o oponente, deveriam ser destinadas aos meninos, enquanto que as meninas eram sugeridas práticas que tivessem leveza, graça e sensibilidade. Atualmente, a Lei de Diretrizes Básicas, LDB, sugere que as aulas de educação física sejam mistas para que os alunos tenham oportunidade de conviver, compreender e respeitar as diferenças. Assim, cabe a nós selecionar experiências pedagógicas adequadas e diversificadas para promover a igualdade de gênero, ao mesmo tempo refletir sobre as desigualdades existentes.